de fato, um chamamento com esse cântico, não é? A cada um de nós, para que, de fato, apresentemos as nossas vidas no altar e estejamos dispostos a servi-lo aonde quer que nós estejamos. Como a irmã falou, sobre missões locais também, não só missões mundiais, missões nacionais, são várias as dimensões onde podemos servir o Senhor, não é? Mas a dimensão inicial, a número 1, começa na minha vizinhança, no meu lar. Na verdade, dentro do meu lar, né? Se há alguém da minha família que ainda não entregou a sua vida plenamente a Cristo Jesus, o recebendo como Senhor e Salvador, ali nós devemos testemunhar, ali nós devemos falar do amor de Deus e mostrar esse amor através das nossas vidas, né? Então, a missões começa, de fato, aqui em Jerusalém, depois vai até os confins da terra, e isso é tremendo, porque é o Evangelho sendo propagado. Amados, esse texto é um texto muito conhecido de cada um de vocês, de cada um de nós, e eu ia pregar sobre a pedagogia da graça de Deus em Tito, mas Deus me fez mudar o sermão bem na hora que nós começamos a cantar esse texto aqui, por incrível que pareça. Deus disse, não é esse não, e eu estava assim meio receoso, perguntei até para o Natanael, será que eu preguei esse sermão aqui? Um sermão que Deus me deu sobre a graça maravilhosa de Jesus, lá em Tito, né? É um texto muito interessante. Eu fiquei com a sensação que eu já tinha pregado esse texto aqui alguns anos atrás, não me lembro se foi com o pastor Cláudio me convidando, mas enfim, quando começamos a cantar essa música do louvor, Deus disse, olha, está vendo? E eu já tinha preparado esse sermão para hoje, e eu tinha mudado de ideia, eu ia pregar outro na vinda, e quando foi agora, Deus disse, não, você vai pregar o sermão que você preparou, que é esse sermão aqui, que está em Romanos 12, 1 e 2, um texto muito conhecido, né? Nós sabemos até de cor, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É isso mesmo? Acertei? Na memorização? Então vamos lá, mais uma vez agora. Portanto, irmãos, suplico-lhes, por essa tradução, que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Isso é graça de Deus também, não é? Isso é graça. Jesus fez isso por nós sem nós merecermos. É graça pura. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Amém. Pode abaixar sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao nosso Deus eterno, nosso Deus maravilhoso. Que palavra maravilhosa, que cânticos espirituais entoamos nesta noite. Louvado seja o teu nome pela vida de cada um dos irmãos que estiveram aqui da música, escolhendo, separando hinos e cânticos muito adequados para uma noite de adoração, para uma noite de louvor, para uma noite de reconhecimento de que só estamos aqui por tua causa. Viemos aqui para adorá-lo, viemos aqui para exaltá-lo, viemos aqui para bendizê-lo, e viemos aqui para adorá-lo, dizendo que o Senhor é muito, muito, muito importante para cada um de nós, que nós o amamos e que nós queremos viver segundo a tua vontade, para que outras vidas sejam alcançadas por meio do nosso testemunho. Por isso, fala ao nosso coração nesta noite, por intermédio da tua palavra. Esconde-me completamente atrás da tua cruz, para que somente Jesus
e a palavra viva do Deus eterno seja a que vai impactar a vida de cada um de nós. É assim que eu oro e agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Amém? Sacrifício vivo para Deus. Que coisa tremenda, gente. Quando é que nós somos um sacrifício vivo para Deus? Quando é que nós prestamos um culto autêntico, com uma vida realmente comprometida com a vontade de Deus? Talvez essa seja a pergunta norteadora da reflexão dessa noite que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque nós vivemos um tempo, meus amados, em que muitas são as pessoas que querem um evangelho sem renúncia. Muitas são as pessoas que querem um evangelho sem uma fé, sem transformação e uma espiritualidade sem compromisso. Muitas são as pessoas que estão no supermercado da fé, estão desejosas de visitar cada vez mais o supermercado da fé, ou seja, a mercantilização do evangelho está cada vez mais latente nos dias de hoje. É uma coisa impressionante. Nós vemos uma mensagem sendo propagada por aí, que ela tem se transformado falaciosa, baseada numa coisa chamada prosperidade, teologia da prosperidade, do triunfalismo, da vitória, né? Como se o cristão não tivesse derrota. Eu estava vendo uma mensagem ontem na televisão e um determinado pregador de uma determinada linha denominacional dizendo que o crente não tem derrota. Não tem. Tem. Quando ele desobedece, ele é derrotado. Quando ele não segue a vontade de Deus, ele é derrotado. Sempre. E de vez em quando a gente está fazendo a nossa própria vontade, não é? Eu até falei aqui outro dia, né? Que quando a nossa vontade se encontra com a vontade de Deus e a nossa prevalece, a gente vai ser sempre derrotado. A gente sempre vai estar fadado ao fracasso. Mas quando nossa vontade se encontra com a vontade de Deus e nós queremos, desejamos ardorosamente que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida e temos essa disposição para que ela prevaleça na nossa vida, onde nós renunciamos até aquilo que queremos fazer ou que desejamos fazer, sim, nós seremos sempre vitoriosos. Aí sim, nós seremos vitoriosos. Mas há muitos que querem a bênção de Deus, mas não a vontade de Deus. Muitos experimentam o consolo de Deus, mas às vezes não querem a correção de Deus. Muitos têm as promessas de Deus, mas nem sempre têm o senhorio de Deus. Ou seja, não é porque Deus não é senhor deles, por iniciativa dele, não, é por iniciativa da pessoa que não quer, não é? Muitos têm recebido a Jesus como Salvador, mas ainda não receberam como Senhor, dono, absoluto dono, controlador da minha vida, aquele ao qual eu entrego todas as áreas da minha vida. Não tem nenhum compartimento dela que vai ficar com a chavinha aqui escondida, porque eu tenho vergonha de mostrar a Deus, né? Quando eu entrego todas as chaves a Ele, digo: Senhor, está aqui, ó, Tu és o dono da minha vida, a minha vida te pertence, Tu és o meu Senhor. Aí sim, amém? É isso que Deus espera de cada um de nós. Paulo, ao escrever aos cristãos de Roma, meus amados, aos crentes de Roma, ele, depois de apresentar toda a grandeza da salvação, depois dele apresentar essa graça maravilhosa de Jesus, que nós cantamos aqui desde o princípio, porque a graça de Jesus é o amor dele. O amor de Jesus é tão grande, que a gente não consegue compreender. A graça é um favor imerecido, é eu não ganhar o que eu merecia. O quê? O inferno. Eu merecia o inferno, mas não vou para o inferno. Por quê? Por meu mérito? Não, pelo mérito único e exclusivamente de Jesus.
aquele que se entregou por mim, como Paulo diz aqui no início, por causa de tudo que ele fez por vocês. Tem um hino do cantor cristão que diz: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Me lembrei desse hino ao ler esse texto aqui, né? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Será que nós estamos realmente nos apresentando diante de Deus, prestando-lhe um culto autêntico, genuíno, comprometido com a sua vontade, alegrando o seu coração? É uma pergunta que nós vamos reverberar e vamos ressonar e vamos ruminar nas respostas que a própria palavra de Deus vai nos dar. Repare que o apóstolo Paulo começa o capítulo 2 com a palavra-chave: rogo-vos, pois. Ou seja, em outras palavras, à luz de tudo que Deus já fez, e é o que ele diz, né, no texto que nós lemos, à luz de tudo que Deus já fez, como devemos viver? Como devemos prestar esse culto ao Senhor de maneira genuína, autêntica, sacrificial? Sim. Mas será que é isso que nós estamos fazendo? A resposta de Paulo vem no texto e ele vai dando, né? À medida que a gente vai refletindo um pouquinho, a gente vai percebendo que essas respostas, elas estão entrelaçadas, elas estão no texto. A primeira delas é oferecendo a vida a Deus. É oferecendo a vida a Deus. Senhor, minha vida te pertence, a minha vida é tua. Segundo lugar, rejeitando o molde do mundo, rejeitando o padrão do mundo, rejeitando o sistema que o mundo quer infligir sobre mim, sobre a minha família. Ah, meus irmãos, e nós estamos diante de tantas ofertas do mundo nesse sentido, ou melhor, nós estamos diante de tanta pressão do mundo, né? Porque são pressões. A pressão da ideologia de gênero, não é? A pressão do consumismo, que é o mal do século, a pressão da relativização do que é certo e do que é errado, ou seja, aquilo que é certo hoje, mas nem sempre é mais certo, porque o mundo está tentando nos empurrar como relativo. Peraí, não é bem assim, né? É relativo. E aquilo que é errado, o mundo está tentando nos empurrar como sendo: peraí, olha, o que era errado agora não é mais. Veja bem, analise melhor. Mas a palavra de Deus diz que é errado, é pecado. Sendo transformados pela renovação da mente. Olha que coisa tremenda. O texto vai dizer isso também, né? Isso aqui é só a introdução. E por último, discernindo e vivendo a vontade de Deus. Discernir é compreender. Discernir é ter o feeling, é ter a sensação correta de qual é a vontade de Deus, é ter a compreensão exata, plena, perfeita de qual é a vontade de Deus para vivê-la em nossas vidas. Portanto, meus amados, o verdadeiro cristão não apenas vem ao culto, mas ele se torna o próprio culto a Deus. Amém? Grave bem isso aí, hein? Escrevi aqui, eu digo, isso aqui é uma coisa que falou muito ao meu coração, né? Esse insight que Deus me deu. O verdadeiro crente não apenas deve vir ao culto, não apenas deve ir ao culto, ele precisa se tornar o próprio culto a Deus. Por quê? Porque nós não viemos assistir culto. Ninguém veio assistir o culto, mas nós viemos prestar culto a Deus. Amém? Com as nossas vidas, com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso ser, com o nosso âmago, com a nossa vontade, renunciando-a, né? Para poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor Deus, eu te amo e eu quero fazer tudo aquilo que agrada ao teu coração. Mas existem algumas lições que eu aprendo quando eu olho para esse texto, meus amados. 2 versículos apenas, um texto muito conhecido de cada um de nós. E a primeira lição que eu aprendo aqui, para que eu possa
de fato viver um culto autêntico e uma vida comprometida com a vontade de Deus, é que Deus, em primeiro lugar, Ele quer a minha vida, Ele quer a nossa vida, não apenas a nossa presença. Porque Deus não está preocupado com ritualismo. Deus já fala isso em vários livros dos profetas menores. Se a gente for olhar Ageu, se a gente for olhar Abacuque, se a gente for olhar Oséias, se a gente for olhar esses livros menores lá dos profetas menores, nós vamos ver, em um determinado momento, Deus disse: eu tenho nojo dos vossos rituais. Por quê? Porque o povo de Israel estava lá cumprindo tabela, cumprindo presença. O povo estava fazendo a sua própria vontade, vivendo no pecado, vivendo na luxúria, vivendo distante de Deus e até adorando outros ídolos, e de repente, para cumprir uma formalidade ritualística, chegavam e cultural da sua nação, de Israel, chegavam na presença de Deus para prestar esse, entre aspas, culto. E Deus se enojava, porque o que Deus quer e o que Deus espera é a nossa vida no altar, é o nosso ser integralmente no altar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Roma, e continua falando a nós outros hoje. Ele diz: apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, Sacrifício vivo. Sacrifício vivo, meus amados, eu sempre aprendi uma coisa, que comprometimento, eu não sei se foi aqui que eu falei, ou foi domingo passado que eu falei, domingo retrasado, que eu falei lá na igreja do Cajuru, que o comprometimento tem a ver com sofrimento. Vocês sabiam disso? Não existe comprometimento sem sofrência. Não é aquela sofrência da música, tá? As músicas de sofrência, daqueles cantores de sofrência, não. Mas é de sofrência no sentido de, de você renunciar à sua vontade, de você deixar o desejo e o que você quer de lado para fazer aquilo que nem sempre é tão agradável para você. Você tem que fazer, porque é o certo. Porque o pecado é muito fácil, o pecado vai nos rodeando e vai nos tomando, e vai nos enganando, vai nos engodando, vai nos iludindo. E aí, o comprometimento é algo que você realmente renuncia à sua própria vontade, o seu eu, e vai contra essa tendência, essa tendenciosa vontade humana de querer fazer aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe traz prazer. Portanto, por quê? Porque a sua natureza humana, ela age dessa forma, dessa maneira. E se você não estiver alimentado pela palavra, e se você não estiver em comunhão íntima com Deus, e se você não estiver diária e semanalmente buscando a face do Deus Todo-Poderoso, você não terá poder e não terá força suficiente para poder vencer essa tendência, que a Bíblia nos fala que é uma luta entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. E é isso que Paulo está tentando falar aqui. Esse comprometimento é o mesmo daquele... Vocês se lembram da historinha da galinha que fica no quintal com os ovos e oferece os ovos para a gente? Não é? Aí a dona de casa, qualquer uma de vocês sabe muito bem disso, que o bife a cavalo, como se chama, é um belo de um filé, um bife com ovos, com cebola e etc e tal. Isso chama-se bife a cavalo. Só que nós sabemos que quem é que morreu na história aí para poder oferecer esse bife a cavalo para a gente? Quem foi? Quem foi que deu o pescocinho? O boi, Mas a galinha está lá no quintal. Então, qual dos dois personagens de fato se comprometeram com esse bife a cavalo para que você pudesse se deliciar com um almoço gostoso feito por sua mão? O boi.
A galinha não, a galinha só se envolveu no processo. Só se envolveu. Ela não teve engajamento, entende? Aquele engajamento verdadeiro, aquele compromisso real. É isso que Paulo está tentando falar, que a gente precisa se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus quer entrega total, não apenas palavras, não apenas emoção, não apenas rito, porque o culto verdadeiro envolve o corpo, a mente, o espírito e as escolhas durante toda a minha vida, durante a semana, durante o mês, durante o ano e durante toda a minha rotina de vida. Quer ver uma coisa? O celular, olha um exemplo bem claro. O celular, o aparelho celular, né? Ele passa a noite carregando, a noite todinha carregando. O meu, pelo menos, eu só carrego à noite. Vou lá em cima no ar, coloco lá e deixo carregando. No dia seguinte, eu não tenho tanta pressa para ir ver. Tem alguns que já de manhã, a primeira coisa é o celular, né? Porque a mão está assim, né? Parece que é um vício nosso, né? Eu estava desse jeito, gente. De manhã eu já queria ver. Opa, deixa eu ver se tem mensagem, WhatsApp e tal. Chega! Hoje foi um dia que eu só fui pegar o celular, era 2h30 da tarde, eu acho. E peguei porque eu tinha que mandar a mensagem diária, né, das reflexões que estão terminando depois de amanhã. 360, o Natanael tem recebido, né? 365 reflexões em provérbios, ininterrupta, para a glória de Deus. Estou conseguindo, para a glória do Senhor, fazê-las ininterruptamente durante esse último ano. Termina depois de amanhã. Mas o que acontece com o celular? Eu estava falando, ele passa a noite inteira carregando. Mas se ele for usado no dia inteiro que vem errado, de que adianta? De que adianta? Ele precisa ser usado de maneira correta, adequada, né? Ponderada, de maneira prudente. Da mesma forma, há crentes, há cristãos que recebem essa mensagem durante o culto, que recebem a palavra, mas usam a sua vida para coisas que não glorificam a Deus. Infelizmente há. Mas nós temos que focar, claro, naqueles que usam para glorificar a Deus. E como é bom quando a gente sai no domingo à noite de um culto alimentado pela palavra, ou da escola bíblica dominical, onde nós podemos aprender mais ainda da palavra, e durante a semana a gente vai ruminando, a gente vai aplicando na nossa vida. Que é isso que Deus espera, que as verdades bíblicas que nós aprendemos durante o domingo, no culto que prestamos ao Senhor, elas sejam aplicadas e praticadas durante toda a semana. É isso. Meu culto de domingo combina com a minha segunda-feira? Combina com a minha terça, com a minha quarta, com a minha quinta? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. A minha vida diária tem honrado a Deus? São perguntas que precisam fazer parte da nossa mente, do nosso coração, para a gente poder se autoavaliar, para se autoexaminar, se de fato nós estamos prestando esse culto que agrada a Deus, estamos sendo um sacrifício vivo, genuíno ao nosso Deus. Deus não procura só adoradores no templo, mas adoradores no cotidiano da vida. É isso que Deus espera. De nada adianta se nós viermos aqui no domingo à noite, ou em qualquer outra igreja no domingo à noite, seja batista ou não, mas vivamos de segunda a sábado, diferente daquilo que aprendemos com a sua palavra, e portanto não estamos comprometidos. Segundo lugar, segunda lição que eu retiro desse texto, ainda no versículo 1, quando ele fala que a gente precisa oferecer, eu gosto dessa tradução minha, que é a nova, essa minha tradução aqui é a nova versão transformadora, tá? Todas as traduções são boas, são muito boas da palavra de Deus, mas tem umas que são ainda melhores. Eu considero essa aqui que eu estou usando agora muito boa, NVT, né? Olha o que diz o texto: que seja
que você seja, que o seu culto seja um sacrifício vivo e santo, do tipo, olha só, do tipo que Deus considera agradável. Por quê? Porque tem do tipo que Deus não considera agradável. Tem do tipo que é só superficial. Tem do tipo que é só para cumprir tabela. Tem do tipo que é só proforme. Sabe? E a igreja para agradar o pai, a mãe, ou então e a igreja para agradar o pastor, para agradar os líderes, para agradar os irmãos, para fazer de conta. Porque quando chega durante a semana, esquece tudo aquilo que ouviu, ou aprendeu, ou precisa colocar em prática e viver. Sacrifício, culto verdadeiro exige santidade e coerência. É a segunda lição que eu aprendo nesse texto aqui. Se a primeira que eu já passei para os amados é Deus quer a nossa vida, Deus quer a nossa vida, gente. Ele não quer apenas a nossa presença. Deus quer a nossa vida por inteiro. Corpo, alma, espírito. Para quem é tricotomista. Para quem é dicotomista, não é, pastor Antônio? É corpo e espírito, né? Ou alma, que alguns pensam. Mas a segunda lição é que o culto verdadeiro, o culto genuíno, exige santidade e coerência. Não basta oferecer qualquer coisa a Deus. Nós precisamos prestar culto com excelência a Deus. Nós precisamos estar realmente focados, concentrados, atentos, participando do culto, sabedores de que ali nós estamos oferecendo um serviço a uma pessoa que está nos assistindo. Só uma. Aliás, 3, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a Trindade. Gente, igreja, assim como nós fazemos a confusão de que igreja é templo, essas paredes, essa arquitetura linda do Auer, bonita, que eu acho uma das mais bonitas de Curitiba, eu acho a do Auer, viu? Sempre achei essa frente do Auer aqui é linda. Mas a gente tem a tendência de achar que essa é a igreja. Não é, aqui é o templo da igreja. Aqui é o lugar onde a igreja se reúne. A igreja está espalhada aí pelo bairro, do Auer, do Queirão, não é? E outros lugares, Uberaba, Jardim das Américas, enfim, não é? Água Verde, o pastor Cláudio está lá na Água Verde agora, se recuperando, graças a Deus, da cirurgia, está muito bem. Eu falei com ele ontem, está muito bem, convalescendo muito bem, graças a Deus. Quarta-feira ele retira a sonda, se Deus quiser, né? Temos a certeza de que ele vai se recuperar em breve, vai estar por aqui já, quem sabe no final de semana que vem já. Mas a igreja são vocês, a igreja somos nós. Então, nós precisamos, quando aqui estamos, de fato, estarmos integralmente, em atenção àquilo que está sendo oferecido ao Senhor, porque nós fazemos parte, nós estamos oferecendo a Ele, a Deus, o culto. A vida entregue, ela precisa ser santa e agradável. Ah, pastor, mas eu sei, pisei na bola, fiz isso, fiz aquilo, e estou aqui, mas você já pediu perdão a Deus? Já confessou? Eu acho uma coisa muito interessante na igreja católica, quando a gente chega, né? As pessoas costumam, ao chegarem, se ajoelharem e orar. Eu acho isso bonito. E acho isso correto, inclusive. Porque, embora o local não seja um local sacro-santo, mas é um lugar separado, consagrado, para adorarmos ao nosso Deus. E na preparação de oferecermos esse culto a Deus, nós precisamos fazer sempre essa autoanálise. É como na ceia do Senhor, né? De que adianta você participar da ceia do Senhor em pecado, se você não confessou a Deus? Ele quer que a gente participe, que a gente não deixe de participar, mas que a gente confesse, se arrependa, confesse e deixe o pecado, né? Então, essa nossa vida precisa realmente ser entregue a Ele, uma vida santa e agradável. E precisa ser uma fé com coerência, não sem coerência, porque uma fé sem coerência vira aparência religiosa.
A minha fé precisa ser prática. Sabe? Outra coisa importante, tem muita gente que pensa que a fé vem de nós, né? Surge dentro de nós. Não! A fé é dada por Deus. É Deus quem me dá a fé. É Deus quem me aumenta a fé. Quanto mais eu leio, quanto mais eu medito, quanto mais eu oro, como falou a irmã aqui, quanto mais eu busco a presença de Deus, mais a minha fé é alimentada, fortalecida, ela é acesa. Fé sem coerência vira aparência religiosa, ritualística, né? Uma ilustração interessante, que eu também pus aqui, uma empresa diz prezar pela excelência, mas entrega um produto defeituoso. Tem lógica isso? Tem lógica? Aliás, aqui no Brasil, de vez em quando a gente encontra, né? Empresas que se dizem que o seu produto é por excelência, mas de repente você encontra um produto defeituoso. Pode ser uma exceção que passou lá. Por exemplo, eu peguei um carro com defeito. Carro novo, gente. Vocês acreditam nisso? Peguei, tirei lá da CCV um carro com a minha amada, demos o nosso EcoSport, que era um carro, fomos o único dono, eles nos deram um valor bem razoável. Pegamos um Tracker 2026 em 13 de novembro do ano passado. Quando a gente pegou o carro, estávamos usando, o carro começou a falhar. Eu, mas que coisa! Será que eu vou deixar para só quando chegar na revisão? Uma coisinha, deu uma falhadinha, 5 minutos, ligou de novo. Eu vi que tinha alguma coisa. Mais uma vez com meu filho usando, deu um problema. O carro já estava com 1000 quilômetros. Quando ele estava com 2000 quilômetros na minha garagem, eu fui no sábado. Aliás, era para vir para cá, pregar aqui na igreja naquele domingo. Eu vim de Uber. Quando eu estive aqui, né, Natanael? Há 3 domingos atrás, 4, não lembro. Eu vim de Uber. Por quê? Porque o carro não funcionou. Um mês atrás, um mês e pouquinho atrás. O carro pagou tudo. Carro novo, gente, com 2000 quilômetros. 2000 quilômetros, está lá, marcado. Tudo. Um Tracker Premier. Eu digo, e agora? Tive que pegar o guincho, mandar, levar na CCV, tudo. E aí falei, eles olharam lá no módulo do carro. Mandaram para a fábrica. Eu falei, não, quero outro carro, não queria brigar, discutir, nem nada, não sou disso. Aí ele falou, vamos fazer uma proposta, pastor, uma proposta bem legal. A gente vai comprar esse carro pelo mesmo preço que o senhor pagou, e vamos te vender o outro pelo mesmo preço, praticamente. Só tem uma diferençazinha, 6 mil reais, eu tive que pagar 6 mil reais a mais. Mas enfim, foi a melhor coisa que eu fiz. Agora sim, estamos com o carro, está aí, mas não deu nada ainda. Mas o meu, ele falou, você foi sorteado. Eu fui sorteado, porque eles mandaram o módulo, não tinha jeito. O módulo, mandaram o módulo para a fábrica. Então, acontece isso, mas é uma exceção. Agora, sempre acontecendo, não tem sentido, né? Ela diz que preza pela excelência, então como é que pode? Mas a mesma coisa, muitos dizem que Jesus é o Senhor, muitos reconhecem que Jesus é o Senhor, mas oferecem uma vida sem zelo e sem santidade, porque Deus não quer religiosidade, Deus quer vida de intimidade, Deus quer compromisso com Ele. A pergunta que eu faço é, minha prática de vida cristã confirma a minha confissão de fé? O que eu estou fazendo longe da igreja agrada a Deus? Não é culto autêntico quando os lábios exaltam a Deus, mas a vida o contradiz. Não é. Quando a vida contradiz a Deus e eu digo que estou prestando culto com os meus lábios, não é autêntico. Mas existe uma terceira lição que eu aprendo aqui, nessa mensagem, que é uma mensagem muito transparente, muito dura, mas real, né? Verdadeira. O cristão comprometido não aceita o molde do mundo. Por quê? Paulo diz no verso 2, indo para o verso 2 agora, ele diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Uma outra tradução diz: não vos conformeis a este mundo. Quer dizer isso? Não tomem a forma do mundo.
não se deixem levar pelo que o mundo está tentando impor a vocês. Os ensinos do mundo, os princípios, os valores do mundo, não são os meus valores. Sabe aquilo que Isaías fala no capítulo 55? Os meus pensamentos não são os nossos pensamentos, os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Por isso a gente tem que fazer sempre esse autoexame, essa autoavaliação diante do Senhor. Senhor, será que eu não estou permitindo que o mundo me influencie com algumas filosofias, com algumas questões? Quando o Senhor diz que eu não devo me conformar com esse século. Por quê? Porque o mundo tenta moldar a igreja todos os dias. Essa aqui é a grande verdade. E quando eu digo a igreja, gente, eu estou falando a mim, a você, a nós. Nós temos alguns inimigos. Quer ver? Quais são os inimigos que o crente tem? Vocês se lembram? O mundo é um, né? O diabo e a carne. E quando a gente fala o mundo, o diabo e a carne, a gente se esquece que a carne somos nós. Nós somos a carne. Não vivemos na carne, tá? Graças a Deus, nós temos que viver no Espírito. E é isso que a mensagem de hoje traz. É uma conclamação para que você viva no Espírito. 100% do seu tempo procure viver no Espírito. Eu não estou dizendo que é viver no Espírito, então você viver, né, igual um monge, lá afastado, né, numa montanha, num lugar. Não, porque você está no mundo também. Você tem que se relacionar com as pessoas, mas você pode se relacionar sem falhar, sem pecar, sem desagradar o coração de Deus, e pelo contrário, sendo um modelo para essa pessoa, sendo aquilo que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas não se deixe levar, se influenciar pelo mundo, por essa ideologia, né? por essa filosofia secular que está adentrando cada vez mais o meio cristão, até com teorias e doutrinas que não são absolutamente respaldadas pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus. Então, o mundo atual normaliza o pecado, meus amados, relativiza a verdade. Como eu já disse antes, nós estamos vivendo um tempo, sociologicamente falando, chamado de pós-modernidade. Pós-modernidade. E nesse tempo de pós-modernidade, de modernidade líquida, fluida, segundo Zygmunt Bauman, um filósofo alemão, teólogo e filósofo alemão, há uma relativização da verdade e dos valores que nos são caros, muito caros. E esses valores, eles se contrapõem aos valores de Deus. E é exatamente aí onde Deus espera que nós nos posicionemos e que nós façamos as escolhas corretas. Portanto, o crente precisa resistir à pressão desse tempo, ao que esse tempo e esse mundo está trazendo, seja na economia, seja na política, seja na cultura. Temos que tomar muito cuidado, porque está infiltrado dentro de todas essas áreas da vida. E eu vou dizer, seja na religião também, porque está dentro também da religião. Existe uma ilustração muito interessante, bem simples, que é a massa. A massa, quando a gente está preparando, eu aprendi a fazer bolo com o tempo, né? Lá em casa eu sou boleiro, viu? Eu faço os bolos lá. Eu fiz bolo de aveia, bolo de, né? Porque eu tenho problema com farinha de trigo e tal. E a massa, ela vai mole, a gente coloca dentro da forma. Quando ela assa dos 40 minutos, ela sai exatamente igualzinho à forma, ao recipiente onde ela foi colocada. Portanto, a massa toma a forma do recipiente onde é colocada. Quando nós passamos muito mais tempo absorvendo as coisas do mundo do que da palavra de Deus, acabamos tomando a forma do mundo. Isso não é difícil, sabe por quê? Ora, amados,
Pasmem, existiu uma pesquisa que revelou que mais de 50% dos pastores não leram a Bíblia ainda, uma vez toda. É triste essa pesquisa. Triste, o pastor, o homem que vive a palavra, que prega a palavra, que é o instrumento principal do seu ministério para ele poder levar o rebanho do Senhor e ter a responsabilidade de conduzir, não leu ela toda, nem uma vez, 50%. Aí eu pergunto, e os não pastores, os irmãos, os que são do rebanho do Senhor? Será que já leram a Bíblia toda? Será que leem todo dia? Será que meditam na palavra de dia e de noite, como o salmista no Salmo 119 diz? Quanto amo, quão amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite. Então, quando nós não fazemos isso, nós ficamos suscetíveis. E a pergunta que eu faço é: quem é que está moldando a minha mente? A minha referência é a Bíblia, a palavra de Deus mesmo, ou é a cultura? Quem não resiste ao molde do mundo, dificilmente vai refletir a vontade de Deus. Quarta e última que eu quero apresentar nessa noite, lição que eu aprendi nesse texto, é que a vontade de Deus, amados, ela é discernida, compreendida por uma mente renovada. Se a minha mente não estiver ou não for renovada, como Deus tem falado aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação, ela começa dentro de mim, começa dentro. Deus não quer maquiagem espiritual, mas Deus quer mudança real. Deus não quer que eu me envolva com Ele superficialmente. Deus quer que eu tenha uma relação intencional, diária, íntima com Ele. Que eu ore todos os dias, que eu busque a sua face, que eu leia, que eu medite de dia e de noite, se possível, na sua palavra. Mas que seja pelo menos uma vez durante o dia. Eu preciso meditar, eu preciso me alimentar dela, porque se eu não me alimentar, eu vou ficar fraco. Se você deixar de almoçar, se você deixar de jantar vários dias, certamente você vai ter uma anemia profunda. É a mesma coisa. Espiritualmente, se a gente não se alimentar da palavra, a gente vai enfraquecer, e aí a gente vai ficar suscetível a essas distrações do mundo, a essas ofertas que o século, o presente século, tem feito. E aí a mente renovada pela palavra deixa de discernir aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Por quê? Porque está enfraquecido. E digo mais, porque a nossa consciência está comprometida. Você sabia que a sua consciência está comprometida? Tem algumas pessoas que dizem assim: mas eu sigo a minha consciência, a minha consciência não está me condenando. Mas tome cuidado, porque a sua consciência está comprometida por causa do pecado. Por causa do pecado, a nossa consciência ficou comprometida. Claro que é o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo, e eu tenho que estar atento a isso. Quando Ele estiver me mostrando, eu preciso dizer: Senhor, tem misericórdia, me perdoa, se arrependa, confesse, deixe. Meus amados, a vontade de Deus é compreendida por uma mente renovada, e essa mente é renovada por Jesus. É Ele que transforma a minha mente, é Ele que deseja cada vez mais operar na minha mente essa mudança real, essa mudança verdadeira, para que eu possa de fato valorizar aquilo que agrada ao seu coração. Olha só, o óculos com grau errado. Você que usa óculos, né? Você que usa óculos, se o seu grau estiver errado, vai distorcer a sua visão, sem dúvida nenhuma. A mesma coisa, a palavra de Deus corrige as lentes da minha alma, da minha vida. Por isso eu preciso ler diariamente a palavra de Deus, para experimentar essa transformação de mente. A minha mente vai se encher da verdade da palavra, vai se encher da verdade, e não vai haver mais espaço nem para nenhum tipo de distração. E aí, meus amados, eu quero encerrar mostrando que quando eu discerno, quando eu compreendo,
quando eu entendo de fato a vontade de Deus e a minha mente está preparada para isso, eu não só fico na teoria do conhecimento, mas eu vivo a prática de experimentar. E aí encerra o apóstolo Paulo, que diz assim, para que vocês, por que eu preciso oferecer minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ter a minha mente transformada, por quê e para quê? Para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus não é uma teoria, ela é uma prática, ela é uma realidade na minha vida, é um caminho, é uma experiência maravilhosa, sobrenatural com Ele, que eu tenho todos os dias, não só quando eu estou na igreja ouvindo a sua palavra, mas todos os dias. E não basta perguntar qual é a vontade de Deus, eu preciso obedecer. Acima de tudo, eu preciso obedecer. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos abra os olhos a cada dia, para que nós possamos de fato, meus amados, experimentar a vontade de Deus, oferecendo inicialmente a nossa vida no altar. Você pode dizer amém para isso? Diga amém. Você quer oferecer a sua vida no altar, porque é isso que Deus quer. Eu concluo dizendo o seguinte: Deus quer uma vida no altar, Deus quer um culto autêntico, Deus quer uma mente renovada, e Deus quer um coração obediente. Eu brincava durante algum tempo dizendo que o crente, mais do que aprender o ABC, ele precisa aprender o obedecer, né? O alfabeto do crente não começa com A, B, C, D, mas com obedecer. Essa é a sequência correta, porque o verdadeiro cristianismo não é aparência religiosa, é compromisso prático, diário, real, com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, com a Bíblia, com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. O Deus que eu não vejo, o Deus que eu não enxergo com os olhos físicos, mas enxergo com os olhos da fé, com os olhos da minha alma, porque Ele existe, é real. Eu sinto a presença dEle, e mais do que sentir a presença dEle, eu creio na presença dEle. Por isso não basta conhecer a palavra de Deus, é preciso viver comprometido com o Deus da palavra. E aí a pergunta que fica nessa noite: será que a minha vida realmente é um culto? Eu estou realmente oferecendo esse culto autêntico? Eu estou comprometido com esse Deus da palavra e com a palavra dele, com a palavra de Deus? Eu estou vivendo esta vontade de Deus? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Se a palavra falou no seu coração essa noite, eu já ensinei. Um culto autêntico e uma vida comprometida com a vontade de Deus requer que nós estejamos na presença dele integralmente, não apenas como uma presença, mas também exige de cada um de nós santidade e coerência. Exige uma vida comprometida, que não se deixa levar pelo molde deste mundo, e exige uma compreensão de que nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente transformada pelo poder de Deus. E quem faz a obra é Ele, não sou eu, é Ele que faz essa obra. Quando Paulo estava falando aos cristãos de Roma, ele estava se dirigindo aos cristãos de Roma, porque ele sabia que muitos deles estavam, seguindo o exemplo do judaísmo ainda, daquele ritualismo que aparecia lá nos tempos do Velho Testamento. As pessoas estavam mais preocupadas com a aparência, com o fato de os outros os verem lá participando daquele ritualismo religioso. Mas ele diz: olha, eu suplico a vocês. Paulo usa uma expressão muito forte: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. Alguma tradução diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, suplico-lhes. Ele fala aqui que entreguem seu corpo a Deus, entreguem sua vida. Ele sabia também que muitos romanos ainda estavam
presos pela cultura da época greco-romana, com o hedonismo, com os prazeres da carne, com aquilo que alimentava de fato a vontade humana, da carne, não a vontade de Deus. E por isso ele faz esse clamor, ele faz esse apelo. Ele diz: olha, que vocês sejam um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. E essa noite, quando essa palavra veio ao meu coração, eu quero me colocar na presença dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Se em algum momento eu tenho vivido assim, me perdoa, tem misericórdia. Se em algum momento eu tenho me distraído com as coisas desta vida, e tenho deixado de observar e olhar aquilo que tu queres me mostrar, tem misericórdia, me perdoa. Estou aqui me entregando no teu altar e desejoso de experimentar a tua vontade, que é agradável, boa e perfeita. Tem misericórdia. Por isso, nessa noite, amado, eu quero também, não vou convidar você para vir aqui à frente, mas eu vou orar por você. Se essa noite a palavra de Deus falou no seu coração e você entende que você precisa ter uma vida muito mais comprometida, uma vida de fato não apenas envolvida e engajada, mas uma vida comprometida com o Senhor e com a palavra do Senhor. Se essa noite esse é o desejo do seu coração, ninguém está olhando, a igreja está de cabeça baixa, levanta as suas mãos, eu vou orar por você. Levanta as suas mãos. Tem alguém essa noite que a palavra falou no seu coração e disse: sim, de fato, eu preciso viver essa palavra muito mais intensamente, preciso me comprometer mais ainda com a palavra do Senhor e com o Senhor da palavra. Tem alguém essa noite? Levante embaixo sua mão. Amém.